Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o David Ghost, e hoje eu vou contar para vocês uma das experiências mais perturbadoras da minha vida. E se você é novo aqui no canal, já se inscreve e prepara o coração, porque o que eu vou falar agora não é brincadeira, é real. E se você tiver coragem, fica comigo até o fim. Tudo começou com uma ligação de um amigo meu, o Marcelo. A gente se conhecia há anos, e ele sempre foi meio cético com essas coisas. Mas naquele dia ele estava estranho. A avó dele tinha morrido, e ele herdou uma casa no interior, bem isolada, daquelas que a gente vê em filme antigo. Disse que precisava resolver os papéis, limpar o lugar, ver o que prestava. E como ele não queria ir sozinho, me chamou. Eu topei. Na época, eu gostava de explorar lugar antigo, e confesso, eu nunca achei que fosse passar por algo do outro mundo. A gente pegou a estrada à tarde, e conforme a gente se afastava da cidade, o tempo começou a mudar. Neblina. Um frio esquisito, mesmo sendo verão. A estrada era de terra, cheia de mato dos dois lados, e eu juro, parecia que a natureza se fechava atrás da gente, como se a gente estivesse sendo engolido. A casa era sinistra, de madeira escura, janelas trancadas com tábua, portas com ferrugem e marcas na entrada, como se alguém tivesse arranhado com força. Dava para sentir que o lugar era pesado. Não sei explicar. Aquele silêncio que grita, sabe? O ar parado. Nem bicho fazia barulho ali. Na primeira noite, eu ouvi passos. A gente tinha se instalado num dos quartos, e por volta das 2 da manhã, comecei a escutar passos no corredor. Mas a casa era térrea. Não tinha andar de cima. Achei que fosse o Marcelo, mas quando levantei e fui ver, ele estava dormindo. Os passos continuavam. Eu olhei para o final do corredor e tinha alguém ali. Uma mulher, parada, com um vestido branco sujo, o cabelo tampando o rosto. Ela ficou me olhando por alguns segundos e depois sumiu. Simples assim. E quando eu acendi a luz, o corredor estava vazio. Tentei me convencer de que era impressão, cansaço da viagem. Mas por dentro, eu sabia, alguma coisa estava errada. No dia seguinte, eu e o Marcelo começamos a explorar a casa. Tinha um porão com umas caixas velhas, fotos antigas e um diário da avó dele. A letra era difícil de ler, mas dava para entender que ela escrevia sobre coisas estranhas. Vozes, objetos que se moviam sozinhos, pessoas que desapareciam. Rituais. Ela falava de uma vigília, de um tipo de sacrifício, de manter a casa calma. A segunda noite foi muito pior. Acordei com a porta batendo com força. Levantei num pulo e fui ver o que era. O Marcelo não estava em lugar nenhum. Chamei, procurei, gritei pela casa inteira. Nada. Nenhum sinal. A porta da frente estava trancada por dentro, e no meio da sala tinha uma vela vermelha acesa. E o cheiro? Cara, tinha um cheiro de carne queimada, um fedor de coisa morta. Foi nessa noite que os fantasmas apareceram mesmo. Não era mais sombra, não era vulto. Era gente, espíritos. Uma criança apareceu correndo pelo corredor e riu. Uma risada aguda, estridente. E quando chegou perto, o rosto dela estava todo preto, como se tivesse um buraco onde deviam estar os olhos. Depois eu vi um homem sentado na cadeira da sala, olhando pro nada, com os pulsos cortados. A poltrona dele balançava devagar, e do nada, parava. Eu tentei sair da casa, mas a estrada tinha sumido. Literalmente. Neblina por todos os lados. Andei por horas, e quando percebi, tinha voltado para frente da casa. Era como um ciclo. A casa me puxava, me prendia. Era viva. Na terceira noite, os sussurros começaram. E não era uma voz. Eram várias, sobrepostas. Como se muitas pessoas falassem ao mesmo tempo, mas sem boca. Vozes emboladas, chorando, repetindo palavras sem sentido. Mas uma delas me chamava pelo nome. David, você não devia ter vindo. E toda vez que eu me olhava no espelho, ela estava lá, aquela mulher, parada atrás de mim. E quando eu virava para trás, nada. Mas ela sempre voltava. Sempre. Teve uma hora em que ela encostou em mim. Um toque gelado,
como gelo seco na pele. Me travou. Meu corpo ficou paralisado e eu só conseguia olhar para frente. Comecei a perder a noção do tempo. Dias, semanas, eu só sei que estava preso. Cada noite era pior que a anterior. A casa parecia se alimentar do meu medo. E eu não sabia mais se o Marcelo estava vivo ou se ele era mais um daqueles fantasmas. Até que encontrei a última página do diário. A avó dele falava que todo ciclo de 10 anos, a casa exigia um olho vivo. Um visitante que testemunhasse a verdade e saísse para espalhar. E que quem tentava fugir era engolido. Ela dizia que a casa era um portal entre o mundo dos vivos e dos mortos. Um lugar onde os arrependidos ficavam vagando. Espíritos presos, que a casa guardava as almas. Na última noite, eu não dormi. Eu esperei. E quando deu 3 da manhã, eles vieram. Todos. Os fantasmas. Os espíritos. Gente de séculos atrás. Eu vi um padre enforcado, uma mulher com o corpo todo queimado, um menino com os olhos costurados. Eles me cercaram. Senti eles me tocando, me mostrando a dor deles. Como morreram. Como ficaram presos. Eu vi tudo. Foi como viver a morte deles. A mulher do espelho apareceu na minha frente. Pela primeira vez, eu vi o rosto dela. Não tinha rosto. Era só uma massa escura, uma ausência. E ela me falou com uma voz que parecia vir de dentro da minha cabeça. Você viu demais. Agora você é um de nós. Eu chorei. Implorei. Pedi para sair. Prometi que contaria a história. Que avisaria o mundo. E naquele momento, tudo parou. Silêncio absoluto. E aí, uma última voz falou. Vá. Mas não esqueça, uma hora, você volta. Quando eu acordei, estava deitado na beira da estrada. Sozinho. Sujo. Com frio. O Marcelo nunca mais apareceu. Ninguém sabe o que aconteceu com ele. A casa, dizem que pegou fogo. Mas eu sei que ela ainda tá lá. De algum jeito. Em algum lugar. E desde aquele dia, eu escuto os sussurros. No banho. Quando o espelho embaça. Quando a TV desliga sozinha. E eu sei que ela ainda me observa. E talvez tenha vindo com um de vocês agora. Se uma vela vermelha acender perto de você. Corre!